Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e temos o privilégio de voltar a contar com a presença do Paulo Napoli. Olá, Paulo, bem-vindo de volta. Olá, Diogo, uma satisfação enorme estar falando com você aí, com seus seguidores. E hoje vamos trazer, o Paulo já esteve cá no canal para falar do hip hop e da astrologia. Foi um vídeo que vou deixar aqui nos cards porque foi um vídeo também muito interessante, que tem muita astrologia envolvida. Às vezes as pessoas veem o título e podem pensar que só vamos falar de música, mas tal como esse vídeo, no vídeo de hoje, vamos estar a falar sobre os maléficos no heavy metal, o Marte e o Saturno. Mas para quem está mais afim da astrologia, não se vai embora porque o Paulo vai explicar bem sobre Marte, a essência de Marte, a essência de Saturno, a essência das casas que são mais desafiantes, não é? 6, 8 e 12. E depois vai interligar então a parte do heavy metal e tudo mais. Por isso vai ser uma aula de astrologia com um toque de música mais radical, que eu tenho a certeza que vai ser proveitosa para ti. É isso, Paulo? É isso mesmo, Diogo, vamos lá. Vamos lá. E se queremos começar pelo princípio, Paulo, porquê é que surge este tema? De onde é que veio esta ideia? Como é que de repente se lembra de falar do heavy metal e dos planetas maléficos? Bem, a música ela tem um papel na minha vida muito importante, né, e acredito que na vida de muita gente. E este ano de 2024, quando Marte ingressou no signo de Áries, eu estava num comboio com os fones de ouvido, escutando heavy metal, e comecei a pensar sobre o ingresso de Marte visualmente, né, o ingresso de Marte no signo de Áries. E logo nesse momento me veio à cabeça imagens vermelhas de fogo, explosões, guerreiro, enfim, aquele imaginário inicial marcial. E eu tava ouvindo Ozzy Osbourne no fone de ouvido, e a música que entrou na sequência era uma música do Ozzy que já tinha uma capa de um disco que era bem avermelhada e tinha um cenário de destruição. E aí as sinapses começaram a acontecer. Eu falei, uau, existe alguma coisa aí de maléfico no heavy metal. E comecei a pensar sobre isso. E aí o pensamento ele foi além de Marte. Ele acabou se conectando também com uma simbologia de Saturno, que também tem uma estética presente dentro do heavy metal. E isso ainda depois se desdobrou com as casas maléficas também, que também tem um significado que a gente consegue aí enxergar uma correlação no heavy metal. E foi Uau! assim. Então foi aquele momento, não é, que os astrólogos nunca esquecem a astrologia, não é? Parece que é depois do momento que nós temos as sinapses astrológicas, toda a realidade consegue ser codificada através desta linguagem, não é? Exato. E foi uma epifania. A coisa veio uma coisa atrás da outra. Quando eu vi, eu já estava escrevendo ali o texto, né? Isso é um texto que foi inicialmente postado no meu Instagram, né? Estruturei um pouco mais o conceito, trouxe as referências de Ptolomeu, do Lilly, a respeito desses planetas, inclusive, né? Mas é um tema que eu estou tentando desenvolver um pouco mais, porque ele está presente na vida de muita gente, né? Tanto a música, o rock and roll, o heavy metal e também a astrologia. Excelente. E o Paulo teve a bondade de nos trazer aqui umas apresentações, umas imagens para ilustrar aqui um pouco o conceito, e é isso que vamos ver a partir de agora. Vamos embora, Paulo. Então, antes de mais, porquê maléficos? Exato. A gente vai falar do heavy metal, né? E a música, inicialmente, é um assunto de Vênus, né? A música é associada ao planeta Vênus, né? Que está ligado às artes e a esse aspecto mais lúdico. Agora, quando a gente fala dos maléficos, né? Por que maléficos, né? Os planetas maléficos, de acordo com a tradição astrológica, são Saturno e Marte. E por que eles são maléficos, né? A natureza desses planetas ela é contrária à proliferação da vida, vamos dizer assim. O Saturno é um planeta com uma natureza extremamente fria e seca. Ele é lento, distante, opaco, escuro. Então, ele já traz uma simbologia inicial de uma coisa mais dark, mais fria. A essência fria e seca de Saturno é como uma geada, é como o gelo que mata pelo frio, que impede o crescimento da vida pelo frio, que resseca. Então o Saturno ele tem essa natureza inicial de ser contrário à vida. Em paralelo, Marte ele é de natureza quente e seca, então ele é excessivamente quente e seco, ou seja, é como algo muito quente, um deserto do Saara, uma coisa onde você ali é muito difícil você ter uma vida surgindo de um excesso de calor e um excesso de secura, de falta de umidade, né? Então, o Saturno, por um lado, ele mata
pelo ressecamento frio, pelo congelamento, e o Marte, ele mata, entre aspas, né? Ele impede a vida através do excesso de calor, ele frita, ele tosta, ele assa, né, os seus assuntos aí pela sua natureza. Então esse é E o pronto, conceito inicial. exatamente, às vezes as pessoas pensam que maléfico está associado a uma coisa já por si maldosa, não é? Mas não tem a ver, na essência, não é? Não tem a ver com essa ideia de ser maldosa, simplesmente, só reforçando o que podes Exato, não é dizer. malévolo, é maléfico. Ele não tem Exatamente. um juízo de caráter em cima dessa denominação. Ele é maléfico justamente porque o seu significado inicial ele é contrário à vida. Isso a gente está falando de no mínimo 2.000 anos de referência, né, em que esses termos foram cunhados aí, trazidos para a astrologia, né? Ptolomeu já cita lá no século I, II, no Tetrabíblios já tem citações, né, referidas a ele, atribuindo essas nomenclaturas, né, para esses planetas. Exatamente. E só basta, se calhar podemos também partilhar, Paulo, que a questão do ser o pequeno e o grande maléfico também tem a ver com o seu ciclo, né? O Marte é mais rápido que o Saturno, então há uma relação de Exato. velocidade. Exato, Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar, né, excluindo o Sol, né, que é uma estrela, mas assim, o Júpiter é o maior planeta, Saturno é o segundo maior planeta, então isso o torna um grande maléfico, né, além da gente ter a característica maléfica do frio e seco, por ser um planeta grande, geracional, ele também tem esse componente de ser o grande maléfico, né, e Marte, como é menor, é mais ágil, ele é o pequeno bené, é o pequeno maléfico, né? Então é uma dupla aí de vilões, vamos dizer assim, que um é maior, mais escuro, lento, pesado, o outro é vermelhinho, mais rápido, com algo como um X-Men, um DC Comics, assim. Você pode imaginar dois vilões aí. Exatamente. Essas metáforas ajudam-nos a nós realizarmos, às vezes, a astrologia é entendida de uma forma, mais vezes, meio sólida e tudo mais, mas quando nós pomos, e quem tem essa capacidade criativa e visual, não é? De conseguir projetar essas ideias e visualizar, consegue muitas vezes encontrar, se calhar, sinónimos e ideias muito valiosas, perceber essas, se o Saturno, o Marte. Então aqui nós não estamos a falar, mais uma vez, de coisas malévolas, mas maléficas. Eu acho que essa palavra, essa distinção que o Paulo fez, realmente é muito, muito importante. Exato. E ainda desdobrando um pouco mais, né, da natureza de Marte, como eu disse, ele tem uma natureza quente e seca, né? O quente e seco ele já faz parte do elemento fogo, né? O quente ele dá uma expressão para fora, né? E o seco dá uma expressão para frente, afirmativa. Então, no caso do Marte, ele tem essa natureza para fora e para frente, mas de um jeito excessivo. Então a presença da natureza de Marte, ela já é acutilante, ela já é uma coisa mais incisiva, né? Ela é para Exatamente. fora e para frente, então ela avança, né? Essa é a natureza de Marte. Aí se a gente puder avançar agora isso, de acordo com Ptolomeu, né, no Tetrabiblos, que é aí o primeiro, vamos dizer, manual compilado de astrologia que temos aí no mundo ocidental, a natureza de Marte ela é principalmente a de secar e a de queimar, de acordo com a sua cor de fogo e devido à sua proximidade do Sol, pois a esfera do Sol situa-se mesmo abaixo dele. Então aí o Ptolomeu ele já dá uma ideia inicial do posicionamento de Marte e principalmente a natureza dele de secar e queimar, né? E isso é muito bonito da gente imaginar que há 2.000 anos atrás, sem internet, sem a aparelhagem para observação celeste, eles já conseguiam ter essa observação já mais no grão fino, no detalhe, assim, né? Então, eu gosto de trazer essas referências para a gente já entender que isso não é um conceito recente, isso já tem aí 20 séculos aí de... Já é muito tempo. E de uma forma mais contemporânea, nós temos o William Lilith, que também tem alguma coisa já Exato. sobre. O Lilly, eu trouxe essa citação do Lilly sobre Marte a respeito dos locais, porque Marte, além dele ter a natureza dele, ele está associado aí a vários significados, e os planetas eles estão associados a locais também. No caso de Marte, ele está associado a oficinas de ferreiros, fornalhas, matadouros, lugares onde tijolos ou carvão são ou foram queimados, chaminés, forjas. Marte também está associado a ambientes de destruição, coisas
que Guerra, não é? foram assoladas, guerras, coisas até um pouco redundante, coisas marciais, coisas que remetem a exército, a forças que usam armas feitas com ferro, pólvora, fogo, explosão. Então, se a gente começa a pegar até a semiótica de Marte, a gente já começa a criar um caminho aí para entender um pouco Claro. dessa correlação. Então, o William Lilly ele traz aí essa associação aos locais também dos planetas, né? Eu só queria chamar a atenção aqui do nosso público para tomar conta de algum destes ideias, porque vai-nos fazer falta no final da apresentação. Esta informação vai fazer falta, por isso atenção aos sítios que Marte descreve que vai fazer-nos falta daqui a nada. E vamos ter então Saturno. Ok. Então, a natureza de Saturno, como eu falei, ela é de uma temperatura diferente da do Marte, ele é frio e seco, ou seja, a natureza fria ela é receptiva, ela não é para fora, ela é para dentro. Né? E o seco, ele dá uma coisa de concentração, de densidade, de peso. Né? Então, a natureza de Saturno ela é fria e seca, e Saturno está associado ao elemento terra também, que é frio e seco. A questão é que o Saturno ele é excessivamente também frio e seco. Então, o excesso de frio é como você tentar plantar uma semente numa pedra de gelo, num iceberg, simplesmente assim. É muito difícil que aquilo vá crescer. Né? Às vezes cresce Exatamente. um plâncton, cresce um limo, alguma coisa assim, mas a vida é muito escassa ou não existe numa natureza Exatamente. excessivamente fria e seca. E aí E, o Ptolomeu também faz a sua descrição de Saturno, né, da qualidade de Saturno. Ele diz que a qualidade de Saturno é principalmente a de arrefecer e moderadamente de secar, provavelmente porque é o que está mais afastado tanto do calor do Sol como das exalações úmidas da Terra. Né? Então, esse é mais uma observação também muito natural da presença saturnina no céu, né? Pelo seu visual ali mais pálido, mais opaco, mais distante e lento. Né? E depois exatamente. o William Lilly também vai associar os locais de Saturno, né? O Lilly ele diz que Saturno ele deleita-se nos desertos, florestas, vales obscuros, cavernas, esconderijos, buracos, montanhas ou onde os homens foram enterrados, cemitérios, etc. Edifícios em ruína, minas de carvão, lugares lamacentos ou mal cheirosos, poços, etc. Então, a gente já consegue ter uma ideia do cenário saturnino. Né? É uma coisa obscura, é uma coisa lamacenta, mal cheirosa, com de repente coisas já se decompondo. Não é uma coisa lá muito agradável, não é uma coisa muito benéfica, vamos dizer assim, né? A E vida tem essa é a dificuldade ali, associação. não é? Perdão? A vida tem dificuldade, não é? A vida Exato. esbelta, não é? É um significado que está associado à ausência de luz também. Se formos pensar na distância de Saturno em relação ao Sol, que é o último planeta visível a olho nu, né, a gente tem também a luz em uma menor incidência, vamos dizer assim. Então, a escuridão também tem uma associação com esse distanciamento de Saturno em relação ao Sol, né, o nosso astro-rei. Claro. E também, bem, pronto, é por isso que é importante partilhar que o Saturno, como está no fim, também tem esta ideia de limite, não é? De finalidade ao final, não é? A partir dali já não desconhecido. Então, esta ideia associada Exatamente. às mortes e tudo mais. Porque nós era visível até Saturno, não é? O que aconteceria depois de Saturno? Essa é uma grande questão que depois existia Exato. antigamente, não é? Sim, e é isso, né? Saturno fala dos nossos limites, né? Ele rege a nossa pele, o nosso cabelo, os nossos minerais, a nossa parte estrutural, né? Então, se a gente pensa no nosso limite corporal, né? Quando a nossa matéria física padece, a gente morre e acaba. Ele traz o limite para a gente, né? A própria decrepitude do ser humano já está associada aí aos significados de final, né? Do Saturno. É mesmo isso. E aí, para completar o pacote maléfico, né, de acordo com a tradição astrológica, a gente tem os planetas maléficos, como a gente já demonstrou aí, mas a gente tem também casas astrológicas, áreas da vida que tradicionalmente
são associadas como maléficas, né? E por que são maléficas? Porque trazem dificuldades, porque não são propensas também a grandes facilidades, e são casas que geometricamente não enxergam o ascendente, né? A casa 6 e a casa 8, elas estão num quincúncio ali com o ascendente, elas não têm uma recepção direta de luz, né? E a casa 12, por estar colada no ascendente, ela também não a vê, né? Aí você pode perguntar, poxa, mas e a casa 2? A casa 2 também está colada, só que a casa 2 ela dá suporte para o ascendente, é ela que está ali como um alicerce para o ascendente. Então a casa 2 ela não é tida como uma casa maléfica. Mas a 12, a 6 e a 8 são casas que têm aí essa ausência de visão para o ascendente, né? E a casa 6, ela é associada tradicionalmente à escravidão e doenças, né? Hoje em dia a gente associa mais à saúde, a escravidão hoje em dia pode ser uma coisa associada até ao trabalho, vamos dizer assim, no mundo capitalista que vivemos, que muitas vezes somos escravizados pela própria rotina laboral, né? A casa 8 é uma casa, de acordo com a tradição astrológica, associada à morte e angústias, né? A morte no seu espectro mais amplo, falando de legados, testamentos, espólios, finanças que são herdadas, heranças em geral, enfim. E também angústias, aquela coisa, a preocupação extrema, a depressão, aquelas coisas mais densas emocionais. E por fim a casa 12, que fala de prisões e isolamento, né, que fala de ambientes de isolamento, que não precisam ser só prisões, podem ser manicômios, instituições médicas, lugares afastados, né? Há uma simbologia até um pouco próxima a Saturno nesse ponto, né? Mas sem parametrizar diretamente uma coisa com a outra, né? E fala da questão das coisas que nós não temos controle, né? A casa 12. Então, esses 3 pontos do mapa, a gente também consegue enxergar aí uma correlação com o heavy metal, né? Uma correlação estética, principalmente falando das artes visuais, falando às vezes de nomes de músicas, nomes de bandas, né? E, enfim, esse é Vamos o, ver é isso o então? alicerce inicial. Vamos lá então explorar essas Exato. artes. Bem, eu quis trazer um exemplo rápido e prático para a gente ver essa correlação, né, visualmente, assim, com 5 bandas mais conhecidas de heavy metal, né? Então eu trouxe primeiro o Iron Maiden, né? Ele é uma banda de heavy metal super conhecida e que é muito conhecida por suas artes, né? As artes das capas desses discos, elas trazem sempre aquele personagem com o rosto esquelético, um pouco já como se fosse um defunto vivo, um morto-vivo, um zumbi, enfim, que é o mascote do Iron Maiden, que é o Edge, né? E são assinados pelo cartunista Derek Higgs, que ele trouxe essa marca registrada desse boneco pro Iron Maiden. Então, se a gente olhar essas capas que eu trouxe, né, é lógico que eu não pretendo esgotar o assunto nem de longe, eu trouxe apenas alguns exemplos para a gente ter essa referência visual, né? Então, no Iron Maiden, a gente tem aí essas capas em que a gente tem um personagem cadavérico, que já é uma coisa saturnina, né? Saturno está associado aos ossos, esqueletos, caveiras, onde os homens são enterrados, como o próprio Lily citou, né, na referência que eu trouxe também. Então a gente tem aí esse personagem mais cadavérico, ao mesmo tempo com uma expressão um pouco maléfica, no sentido de quase um sadismo. Um deles está com uma faquinha, alguns estão com... outro está com uma espada, ou seja, elementos marciais também, cortantes, porque Marte está associado aos metais, às forjas, aos objetos cortantes, né? Objetos cortantes desde o açougueiro, o barbeiro, o médico, mas também o vilão do heavy metal, enfim, né? O que impunha a arma branca aí, né? E a gente tem depois ali na terceira imagem esse mesmo boneco com uma pessoa ali atacada no chão, que sofreu esse ataque maléfico. Abaixo a gente tem uma luta ali do próprio demônio com um desses personagens cadavéricos também. E o Iron Maiden ele explora muito essa linguagem
do personagem cadavérico, esquelético, a coisa do osso, um morto-vivo, vamos dizer assim, e a questão marcial também das lâminas, né? A gente vê que tem uma presença de um componente de guerra ou de agressividade, alguma coisa nessa direção. E, por fim, se a gente olhar, elas têm, além de tudo, uma estética um pouco escura nas capas, né? A gente já tem existem pontos de luz nas capas, mas são capas escuras que já trazem um certo drama, um certo peso também para o impacto visual. Então, no Iron Maiden, a gente tem aí elementos saturninos, marciais, né? E essa última imagem, por exemplo, né, do Iron Maiden, uma imagem de destruição também, é um cenário bem marcial, né? Um cenário pós-guerra, né, o que sobra depois do confronto. Então, do Iron Maiden, a gente pode já ter essa noção inicial. E mesmo a nível das casas, não é? Nós podemos ver aqui que, por exemplo, aqui a capa número 1 está muito associada a este ambiente de Casa 12, que seria uma espécie de Exato. manicômio, não é? Exato, a pessoa isolada, acorrentada, né? Correntes são coisas marciais também, né? E a pessoa isolada num ambiente que pode ser um manicômio, algo assim, né? De Casa 12, né? Então, se a gente tem esses significados em mente, a gente consegue projetar eles não só para o heavy metal, mas para outras, para estéticas cinematográficas, outras questões. No caso aqui, a gente está num exercício criativo em cima do heavy metal. Aí o Metallica, né? Metallica, se a gente for pensar bem, logo de cara o nome, inclusive, assim como o Iron Maiden, né? Iron Maiden é a dama de ferro, né? Ou seja, já tem o componente do metal também presente. Metallica, literalmente o metal presente, né? Se a gente pegar o logotipo do Metallica, ele já remete a lâminas, já remete a uma coisa cortante, né? Perfurocortante. E o Metallica também é muito interessante. O Kill 'Em All, que é aí o disco de estreia deles, vamos dizer assim, o soco inicial deles, Kill 'Em All, né? Tipo, mate todos eles. É uma linguagem já muito marcial, né? Tem um martelo ali, tem a presença vermelha também marcial na capa. Então, já tem uma comunicação que, se a gente olhar para esses poucos elementos, ela já comunica algo com uma certa agressividade, com uma certa atitude, que não é uma coisa lá muito benéfica também, né? É um martelo com sangue espalhado. Então, é um componente curioso se a gente for pensar nessa questão da influência maléfica. O Master of Puppets, que é o disco que eu coloquei ali no meio, ele traz um cemitério, que é uma coisa saturnina também, né? Como a gente viu na referência do Lily, onde homens são enterrados e tudo mais. Então existe aí uma estética de cemitério bem lotado, aí com excesso de cruzes também. E por fim, o And Justice for All, que é um disco que eu gosto muito, inclusive. Ele traz uma estátua ali um pouco já abalada. A estátua, né, a questão da imagem em pedra é uma coisa saturnina também, né, a presença da pedra, aí no caso é uma pedra que é uma estátua que tem uma espada, tem componentes marciais também, né, mas é impressa numa coisa mais saturnina, assim, né, e lembrando do logotipo, mais uma vez, que parece de fato, né, uma espada, uma lâmina, uma faca, assim, né. Aí, bom, Black Sabbath, eu trouxe o Black Sabbath, o Ozzy Osbourne e o Dio, né? Porque o Ozzy foi o meu vocalista principal, que assim que eu gosto mais no Black Sabbath, mas o Dio foi foi um outro grande cantor também do heavy metal e foi um grande vocalista do Black Sabbath também. Então eu trouxe uma capa do Black Sabbath que eu acho muito emblemática, que é a Headless Cross, a cruz sem cabeça, que é uma cruz de cemitério feita em pedra, né? Então isso é muito saturnino também, além do fundo preto, a coisa dark, tem aí uma cruz que já é um elemento funerário, vamos dizer assim, feita em pedra, remetendo a uma coisa já mais de cemitério, uma coisa de fim de vida também. Quando a gente olha para o Ozzy e para o Dio, é muito curioso porque são estéticas muito parecidas. Os dois trazem discos vermelhos, que já é uma presença marcial muito forte,
E ambos têm ruínas, tem um ambiente de destruição e tem figuras assombrosas, figuras que botam medo, que é uma coisa de Casa 8 também, figuras ligadas à morte, a ameaçadoras, vamos dizer assim, né? E quando a gente pega as letras do Black Sabbath, do Ozzy, são muito... é, tem uma música do Black Sabbath, por exemplo, que chama Waiting for Darkness, Esperando pelas Trevas, né? As letras do Ozzy, do Black Sabbath, do Dio, elas trazem um storytelling muito carregado com essa simbologia maléfica. E é muito interessante quando a gente tem essa referência das casas e dos planetas, porque a gente começa a notar isso em todos os detalhes, no nome da música, em partes das letras. Na música do Dio, o Dio tem uma música que eu até cito na matéria, lá no texto que eu escrevi no Instagram, que ele fala We don't come alone, né? Nós não viemos sozinhos. We are fire, we are stone. Nós somos fogo, nós somos pedra. Fogo é Marte, pedra é Saturno. Então, assim, é muito literal, em alguns exemplos, a presença desses planetas, por mais que esses artistas nem conheçam astrologia, mas é isso que é interessante, como essa simbologia À natural. partida, não é? Exato. Aí, Quem se formos sabe, não é? é muito. Eu acho que é uma coisa do inconsciente coletivo, talvez, das pessoas terem essas referências, mas sem saber exatamente catalogá-las internamente. Então a gente acaba replicando isso artisticamente, mas é uma construção mais sutil, assim, que olhando pelo viés astrológico fica um pouco mais claro entender de onde vêm essas referências. Agora o AC/DC também é curioso, né? É uma banda super famosa do heavy metal, né? A banda do guitarrista Angus Young, que é um grande guitarrista aí, super caricato e um grande guitarrista. O AC/DC é curioso, eles ficaram conhecidos inicialmente com essa imagem do canhão, né? Do For Those About to Rock. E eles tinham também um sino, que é uma coisa metálica, pesada, que eles traziam para o palco, né? O canhão é feito de ferro, ele atira a partir de pólvora, ou seja, muito marcial, é um componente de uma arma de guerra, né? Pesada. Então tem o peso do Saturno, mas é uma coisa feita em ferro para destruir, né? Um canhão não é uma coisa que vai edificar alguma coisa, muito pelo contrário, é uma coisa que vai justamente trazer dano, trazer ruína para o que ele acertar. Né? Então a gente tem essa primeira coisa mais marcante do canhão. Depois a gente tem na imagem do meio, né, a capa do single da música Thunderstruck, né, que tem um guerreiro ali recebendo uns raios e tal. E a imagem do guerreiro é muito interessante no heavy metal, porque tem outras capas, eu não trouxe aqui outras, mas na minha pesquisa eu encontrei outras capas que tinham a presença de um guerreiro, ou no meio de dragões, ou no meio de esqueletos, mas a imagem do guerreiro, que também está associada a Marte, né, o que faz a ação empunhando metal, também a gente nota presente nessa capa do Thunderstruck. E na terceira imagem, né, o The Razor's Edge, né, o fio da navalha, né, no limite da lâmina, é uma coisa estritamente marcial também. Inclusive, se a gente notar, o fundo é vermelho. Então, a gente tem uma referência à lâmina, ao corte marcial, e ainda de fundo ali um vermelho que associa ao fogo, que associa a essa simbologia marcial também. É incrível. E a gente tem aí também o Megadeth. Megadeth é um exemplo muito interessante também, porque se a gente for pensar no nome, né, Megadeth, o Mega já traz uma ideia de grandeza, para Death, para morte. Então, assim, é morte no atacado, é uma coisa, né, morte em grande escala, vamos dizer assim. E no Megadeth a gente tem componentes um pouco parecidos com o do Iron Maiden, a gente tem personagens cadavéricos, né, na primeira imagem. A gente tem na imagem de baixo ali, né, essa roxa e verde, um esqueleto também se erguendo, assim, um esqueleto vivo, né, que é uma coisa saturnina também. Na imagem do meio a gente tem unhas, que são coisas saturninas, rasgando uma pedra, que é uma coisa saturnina. Então traz uma imagem, uma referência não só saturnina, mas também de alguma angústia e aflição,
uma coisa meio de casa 8 ou 12, né? A gente pode pensar um pouco nas duas até nesse ponto. A imagem de cima à direita, a gente tem uma imagem de um homem decrépito já no fim da vida, ou talvez morto-vivo, colocado ali no canto, mas é uma imagem muito saturnina, porque o Saturno ele representa a velhice, o fim da vida e a própria decrepitude. Então ele tem ali essa representação, é uma imagem também que esse homem está colocado ali numa coisa mais escura, tem só um foco de luz ali, meio diagonal por cima dele. E por baixo ali embaixo tem uma caveira também na última imagem do Megadeth, toda estilizada com componentes metálicos também, fazendo uma fusão aí da caveira do osso saturnino com a parte mais do metal marcial, né? Então no Megadeth a gente tem também aí essa presença muito escancarada, vamos dizer assim, dessas É referências incrível. maléficas. É incrível, não é? Esta relação que existe entre. Parece que sabem, não é? Uma pessoa que estuda astrologia e olha para as simbologias, percebe as ligações e depois ver capas de bandas que são contemporâneas ou darem referências que estão ligadas a planetas que representam aquilo que a própria música quer transmitir, que esta referência tem cerca de 2000 anos, 3000 anos de história. É incrível. Então, esta última capa, não é? De caveira, correntes, lâminas e de uma banda que chama-se Megadeth é muito clichê, quer dizer, é muita coisa Muito. E que existem outras bandas, se formos pensar, é que eu não quis, assim, a ideia não é esgotar o assunto, mas temos bandas, por exemplo, Testament, né? Testamento, né? A gente tem bandas mais recentes, Avenged Sevenfold, né? Vingado Sete Vezes. Existe uma banda de heavy metal que chama Sword, que é espada, né? Então é muito literal, algumas são realmente muito literais. A própria o Sepultura, né? Banda de heavy metal brasileira, Sepultura é puramente saturnino, né? Uma coisa cemitério, né? Sepultura. Então, quando a gente olha pro metal, pro heavy metal, ele tem esse componente e é muito curioso pensar que muitos desses músicos, acredito que a maioria, não conheçam astrologia, não conheçam o simbolismo astrológico tradicional, mas acabam replicando essa estética, tanto na musicalidade, quanto na arte, quanto no visual, quanto na escolha das letras, dos nomes de bandas, né? Então é uma nuvem de significados que envolve aí o heavy metal, né? Por esse olhar astrológico. Claro. E vou só reforçar uma coisa que o Paulo também disse há pouco, que parece que existe estas temáticas, tanto de Marte como Saturno, estão no inconsciente de nós todos, nós coletivamente, socialmente, temos essas componentes e nós, na astrologia, classificamos-las dentro de Marte e Saturno, casa 6, 12, 6, 8 e 12, mas depois cada pessoa vai arranjando as suas formas de classificar estes assuntos, não é? E nós agora vemos uma relação muito simbiótica, muito perfeita, muito exata entre estes dois mundos. É incrível. É muito curioso, né? Assim, a gente pensar a astrologia fora do lugar astrológico, né? E eu gosto muito disso. Na nossa última partilha, falamos um pouco da relação também do hip hop com a astrologia, e eu gosto de pensar a astrologia assim. Eu acho que é uma maneira da gente trazer o conhecimento astrológico de uma forma mais acessível e menos engessada, menos rígida, né? E útil, não é? Dá uma forma útil, porque representa que nós estamos a olhar para coisas que nos acompanham há muitos, muitos anos, não é? Então, por exemplo, essas temáticas de Marte e Saturno, desde o princípio da humanidade, não é? Desde a idade do ferro e tudo mais, mas a questão da morte, do limite da vida, da guerra ou da morte, não é? De nós devemos matar o animal para comermos. Então, estas componentes, Saturno e Marte, principalmente, não é? Acompanham-nos desde a nossa existência e não falar delas por ser um tabu, acho que também não faz sentido, não é? Porque existe, não é? Nós estamos a viver numa realidade que existe todas estas temáticas e é maravilhoso fazermos estas pontes com outras áreas que até faz-nos pensar, será que quem cria estas artes todas não saberá um pouco da astrologia? Quem sabe? Quem sabe, não é? A pessoa que cria todos esses assuntos também tem um dedinho de astrólogo para saber de tantas coisas, porque as sinergias, as parcelas são muitas, não é? A relação é muito São estreita. muitos. É verdade. Eu É imagino muito que estreita. alguns deles tenham alguma base de estudo de ocultismo ocidental, tenham lido alguma coisa, mas eu não.
Até agora eu posso estar muito enganado, como eu falei, eu não estou esgotando e nem pretendo esgotar o tema, mas da pesquisa inicial que eu fiz, eu não encontrei nenhuma referência direta desses artistas com astrologia, né? Assim, então, eu mantive a coisa um pouco só no campo da Separado. observação mesmo, Claro, claro, claro. mas é um assunto que rende muita, muita pesquisa ainda, se puder. Se a gente entrar, inclusive, no campo musical, da composição musical, da intenção sonora do heavy metal, isso gera uma outra partilha, uma outra live para um outro momento também. Claro. Paulo, eu gostaria de te agradecer por estares aqui. Eu acho que hoje nós aprendemos aqui coisas muito, muito importantes, que é a importância de perceber que Marte e Saturno existe, não é? Nós não vale a pena estarmos a evitar esses assuntos, por exemplo, de guerra, porque é ser ignorante, não é? Não constatar a realidade, não é? Marte e Saturno, acho que o Paulo trouxe-nos aqui uma visão muito realista, não é? Destes símbolos que existem e nós temos que aprender a lidar com eles também na astrologia, não é? Porque o ser humano tem estas componentes e não as utilizar, pronto, limita a nossa interpretação, não é? Como se nós olhássemos só para um lado mais bonito do ser humano, de Júpiter, Vênus, Sol, e esquecêssemos dos outros lados mais desafiantes. E falar também de que nós podíamos olhar hoje para o heavy metal, mas amanhã poderíamos olhar, se calhar, para as vertentes de Júpiter, Vênus, e ver outras noutro mundo, por exemplo, mais artístico, onde a beleza fosse mais Exato, exposta, ter outras referências. você pode transportar o olhar astrológico, por exemplo, para a Semana de Moda de Milão e transformar para o mundo das passarelas de moda, da alta costura, como a astrologia se manifesta. É uma coisa venusiana, é uma coisa, percebe? Então, é Claro, como a claro. gente projeta a base do pensamento astrológico para fora da astrologia, para o universo manifesto em que a gente vive. É mesmo isso. E, Paulo, eu gostaria de dizer-vos que se vocês quiserem seguir o Paulo, têm que ir à rede social dele. É muito fácil, é Paulo Napoli. É assim, aquele Instagram direto que nós agora vamos ver. Por favor, passem pelo Instagram do Paulo, subscrevam. O Paulo também está a fazer um trabalho assim espetacular de divulgação da astrologia. De muitos, muitos, muitos colegas já têm passado no Instagram do Paulo, cada um a partilhar um assunto. Muito, muito interessante. Então, valorizem o Paulo Astrólogo, mas também reconheço o trabalho que ele está a fazer, a tentar encontrar e difundir este conhecimento astrológico aqui em língua portuguesa, tal como nós estamos a fazer em Portugal, e também com esta ponte com o Brasil. O Paulo está a fazer a mesma coisa no Brasil para o mundo inteiro, por isso também dou-te os parabéns, Paulo. Excelente iniciativa e trabalho que tens feito. Mas se vocês quiserem seguir o Instagram do Paulo, mais uma vez, Paulo Napoli. O Paulo também, em São Paulo, salvo erro, Paulo, faz alguma coisa do Happy Hour astrológico. Queres falar um pouco rapidamente sobre isso? Exato. Para quem está aqui na cidade de São Paulo, né, eu organizo um evento um encontro presencial para falar sobre astrologia, que acontece desde 2017, já estamos aí com quase 7 anos de Happy Hour astrológico, e nós nos encontramos mensalmente trazendo temas da astrologia, né, para pessoas curiosas que querem saber mais sobre astrologia, né, um projeto que faço eu com a minha sócia Márcia Isabel, que é uma astróloga também, já experiente. E a gente desmistifica conceitos, a gente esclarece dúvidas, mas principalmente a gente traz boas conversas sobre astrologia e bem fundamentadas. Então, quem vai ao Happy Hour astrológico, no mínimo, sai compreendendo um pouco mais, ali percebendo um pouco mais o próprio mapa astrológico e tira alguns conceitos que às vezes as redes trazem, aquelas coisas mais de signologia que as pessoas acabam replicando muito, mas que na verdade acaba não correspondendo com a realidade do mapa astrológico. Então, é um evento presencial, é gratuito, as pessoas podem chegar e participar, elas fazem o mapa no astro.com, no AstroSeek, e podem ter ali uma ideia um pouquinho mais ampla do que é o seu mapa astrológico, além do signo solar, que é o que as pessoas mais sabem, né? Claro, então agora vamos ver o Instagram do Happy Hour Astrológico. Também passem por lá, subscrevam, mesmo que vocês não sejam de São Paulo, mas vão acompanhando, porque eu acho que quanto mais a comunidade astrológica crescer, melhor vai ser para todos nós. Por isso, subscrevam os astrólogos, envolvam-se, partilhem, comentem, tragam dúvidas, difundam, deixem nos comentários o que é que tu achaste deste vídeo e também aproveito, se quiseres seguir o meu Instagram, também é muito simples, diogoborges.astro. Passa por lá e passa para o Instagram do Paulo. E também outra coisa importante, o Paulo também tem canal do YouTube. Então, caso tu também, há pessoas que não têm Instagram, também podes ao YouTube, pôr no Paulo Napoli e vais encontrar o canal do Paulo. Também na descrição do vídeo está lá o link direto.
subscreve o canal do Paulo também, dá uma força, que o Paulo, tu colocas lá, Paulo, todos os vídeos do Instagram, não é? Exato, No teu YouTube. eu optei por fazer as lives em tempo real mesmo no Instagram, né? Uma coisa. Isso vem um pouco do meu trabalho com televisão aqui no Brasil, né? Que eu gosto da coisa ao vivo, enfim. Só que eu guardo as partilhas depois e elas ficam salvas nos Reels, no Instagram, mas também eu subo pro YouTube, porque eu entendo que também tem muita gente que não está no Instagram e gosta desses conteúdos, então o YouTube acaba sendo um canal muito valioso. E já quero lhe agradecer, Diogo, mais uma vez pelo convite. Parabenizá-lo aí novamente pelo trabalho com o Descobre Astrologia também. É muito bom a gente ver conteúdo lusofônico e astrológico de qualidade, a gente ter essa ponte se estreitando cada vez mais, né, entre Brasil e Portugal, a gente conhecer novos astrólogos portugueses, os amigos portugueses conhecerem astrólogos brasileiros, e nisso a gente vai estreitando nossos laços aí, vamos fazendo uma astrologia mais coesa em língua portuguesa. Orgulha-me estar neste movimento. Acho que nós estamos mesmo na melhor altura de sempre, porque nós temos hoje em dia informação muito útil e sustentada, não é? Da tradição e também de uma astrologia, de todos os tipos de astrologia, mas nós hoje em dia temos acesso a muito bom material, há astrólogos que estão a fazer um trabalho de investigação excepcional e temos as ferramentas, não é? Para difundir esse conhecimento de uma forma mais ampla e às vezes nós consumimos conteúdo em inglês, mas há muitos astrólogos portugueses que têm, se calhar, tanto ou mais conhecimento do que às vezes o que nós encontramos fora de Portugal e fora da lusofonia, não é? Portugal não, da lusofonia. Por isso, sem dúvida que, Paulo, eu e tu estamos aí na divulgação e outros colegas, força, vamos para a frente. A ti que ficaste connosco até o fim, um grande abraço, subscreve o canal, antes de ir embora, deixa o teu comentário, deixa a tua mensagem para o Paulo, vai até os Instagrams e vemos no próximo vídeo.